Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyom Avda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti, Shanti, Shanti Om Namastê. Bem-vindo todos à nossa classe de sábado sobre o Panchadasi. Nós estamos desdobrando os versos do capítulo 6. A semana passada, nós vimos o verso 155 e 56, né? Que expõe, né, uma exposição sobre Jiva e Ishvara, né? Então, nós dizemos frequentemente que o Panchadasi é um texto muito avançado, que não aborda absolutamente karma, dharma, querendo dizer as compreensões, né, os ensinamentos a respeito de Jiva e Ishvara, mas isso não é inteiramente verdade, né? Porque aqui e ali nós temos algumas passagens, até mesmo, né, no Panchadasi, que faz referência a esse fenômeno aparente, né, chamado Mitya, né, e os três fatores que constituem Mitya: Ishvara, Jiva e Jagata. Então, essas passagens aqui, nós estamos, né, vendo esses desdobramentos, né, desses versos, que são compilações dos textos vedânticos, inclusive pedacinhos do Gita também, de vez em quando eles aparecem aqui, organizados de uma maneira, né, considerada excelente pelos grandes Mahatmas de nossa tradição. Então, nesta passagem, nós estamos falando sobre Maya, sobre Ishvara, sobre Jiva, e o verso 133 a 134 diz que Maya é uma grande maravilha. Embora Maya possa ser inferido, não pode ser entendido pelo intelecto humano, porque ele é um grande trickster, ilusionista, digamos assim, né? Ele faz alguma coisa impossível, né, tornar-se possível. É como um ilusionista que, né, nos tempos daqueles teatros que faziam ver esses ilusionistas, eles faziam coisas tão fenomenais, né, que as pessoas diziam, isso é impossível, mas ainda assim ele fez possível. Então, Maya é muito frequentemente referido como o grande ilusionista, né? Maya cria Ishvara, Jiva e Jagata, e faz com que o Jiva imagine que ele é a existência e a consciência mais limitado, né? Porém limitado, né? Ele sabe que ele existe, ele sabe que ele é a consciência, mas ele não tem a capacidade de compreender a sua natureza ilimitada, né? Então, este é o trick, né? O truque, é a ilusão criada por Maya. Ele faz o mundo parecer real e atraente, e faz com que os jivas, né, permaneça correndo atrás dos objetos projetados por Maya e Ishvara, como se esses objetos possuíssem valores intrínsecos, né? Como se esses objetos pudessem realmente resolver essa problemática existencial humana. Isso tudo é graças a esse poder, né, de Maya, né? É como uma pequena semente que se desenvolve e se torna uma árvore gigantesca, ou como um ser humano que provém de um esperma e um óvulo. Quem pode entender como ou por que Maya e o universo aparente ocorre? É um grande espetáculo, ele é fascinante para os Yanis e muito fascinante, principalmente muito fascinante, mas dramaticamente fascinante para os Aniyanis, para os Sansaris, ou para os indivíduos que ainda creiam, né, firmemente que eles são o complexo corpo-mente, né? Se você crê que você é o complexo corpo-mente,
esse fascínio, né, esse espetáculo, né, essa maravilha que é o mundo, né, se torna um palco dramático, um palco, né, onde o drama da vida ocorre. O drama, por que é um drama? Porque as pessoas se sentem limitadas, né, incompletas, insuficientes, pequenas, inadequadas, e elas ficam, né, limitadas, elas ficam nesse corre-corre, nessa roda do samsara, né, correndo atrás, movidos por suas vasanas. Isso é o significado de permanecer preso no samsara chakra, na roda do samsara. É um espetáculo fascinante para os yanis, porque os yanis eles já não estão presos nessa roda do samsara. Eles, através do autoconhecimento, o Yana ele se liberta da tirania dessa samsara chakra, que nada mais é do que vasanas que compelem o indivíduo humano a pensar e agir, pensar, falar e agir de um determinado modo esse que irá reforçar as suas vasanas, né? Remodelar as suas vasanas, né? Então, o Yana, ele se liberta deste círculo, né? Dessa roda, né? Retroalimentada, viciante, né? Compulsiva, tirânica, né? Esse é o significado de moksha, né? Libertar-se do samsara. O verso seguinte é em referência a Jiva e Ishvara. É o verso 155. Ele diz, as escrituras dizem que o Jiva e Ishvara são reflexos em Maya. Ishvara é como reflexo do céu em uma nuvem de chuva e o Jiva é como reflexo do céu em uma poça. Os Jivas são as inúmeras gotas que constituem a nuvem. Nós também vimos esse verso semana passada, né? Então, é um outro modo, né? De um outro ângulo, a gente vê uma definição, uma descrição do que seja Jiva e Ishvara. Então, o Jiva e Ishvara, ambos são reflexos que ocorrem dentro do âmbito de Maya, dentro do âmbito desse universo manifesto, né? Então, existe essa manifestação, dentro dessa manifestação ocorre Ishvara, né? Que é o reflexo, né, de Brahman, da consciência no aspecto satívico, é pura sattva, conhecimento de tudo que já foi conhecido, o conhecimento permite, né, projetar, manter, reger e reciclar tudo no universo. Então, ele produz Ishvara, ele produz os jivas e produz o campo para os jivas operarem e trabalharem as suas vasanas, né? Então, o que é o jiva dentro desse contexto? O que é Ishvara? Ishvara é como um grande reflexo do céu em uma nuvem de chuva. O céu está lá em cima, existe uma nuvem de chuva, entendeu? Então, existe esse reflexo do céu nessa nuvem de chuva, e essa nuvem de chuvas, elas correspondem aos pequenos jivas. Cada jivas é uma gotinha de chuva, né? Então, os jivas são os microcósmicos corpos sutis do universo, né? E Ishvara é o quê? A totalidade de todos os corpos microcósmicos sutis do universo. Então, todos esses corpos microcósmicos, corpos sutis microcósmicos do universo, constituem o quê? O corpo macrocósmico sutil e o corpo macrocósmico causal do universo. E Ishvara é o corpo macrocósmico causal e sutil e físico material do universo. Ishvara é a totalidade manifesta, mas fundamentalmente Ishvara é a consciência, né, refletida em Sattva, manifesta como puro conhecimento, puro Sattva, né? Então, é um modo diferente de ver, de compreender o que é o Jiva e o que é o Ishvara. O verso 157 nos diz, as escrituras dizem que Ishvara, eu dei uma modificada nesse verso, Alex, e eu gostaria que você tomasse nota, porque é sempre aquele mesmo ponto, né? Nós precisamos de compreender o contexto para entender se o verso, se Shankara, ou se Vidyaranya, neste caso, né, ele se refere a Nirguna Ishvara ou Saguna Ishvara, né? Ishvara 1 ou Ishvara 2, né? Ou, em outras palavras, Brahman ou Ishvara, o Lord do universo, o Senhor do universo, né? Então, a gente tem que ver o contexto. Neste verso,
Vidyaranya diz que as escrituras dizem que a consciência pura, impessoal e limitada é Ishvara. E ele diz também que Ishvara é o controlador de Maya. Vidyaranya continua dizendo que esse Ishvara é onisciente, é a causa do universo e é a bainha da felicidade. Ele é o senhor de tudo e de todos. Então, naturalmente, se refere a Saguna Ishvara. Se refere a Ishvara 2, ok? Se refere a Ishvara manifesto como Saguna Ishvara. Ishvara, sob o efeito de Maya, né? Ishvara 1, Brahman, né? Nirguna Ishvara, Nirguna Brahman, manifesto através dessa associação com Maya, devido ao poder de Maya, ele aparece como Ishvara, aparece como Saguna Ishvara, Ishvara colorido por Sattva-guna, ok? Condicionado por Sattva-guna. Então, isso se refere a Ishvara 2, Ishvara, né, o Lorde do Universo. Então, eu modificaria essa frase para fazer mais sentido, um sentido mais claro, né, menos propenso à confusão. Eu diria que as escrituras dizem que Ishvara é a consciência pura, impessoal e ilimitada. Ok? Por quê? As escrituras dizem que Ishvara é a consciência pura, impessoal e ilimitada. Ok? Fundamentalmente, Ishvara, como Sattva-guna, existe dentro do âmbito da consciência. Portanto, Ishvara, entendeu? É o Sattva, pura Sattva, é aquilo que existe de mais inerente à consciência pura, impessoal e ilimitada. Então, muitas vezes a gente diz que Jivatma é Paramatma, a gente diz que Ishvara é Brahman, porque fundamentalmente tudo é Brahman, tudo é essa consciência impessoal, pura e ilimitada. Tá? Portanto, eu trocaria a sequência dessa frase, né? E diria que as escrituras dizem que Ishvara é a consciência pura, impessoal e ilimitada. Né? Vírgula. É o controlador de Maya, ok? Ele aparece como controlador de Maya, como omnisciente e como a causa do universo, ok? Então, ele causa o universo a partir de Maya, entendeu? Maya aparece, ele surge como Ishvara, ele controla as três energias, ele se torna omnisciente e ele causa o universo, e ele é a bainha da felicidade. Quando ele diz aqui a bainha da felicidade, é que permanece, se torna mais claro que se refere a Saguna Ishvara, porque a bainha da felicidade é o corpo macrocósmico causal, ok? Então, ele é o corpo macrocósmico causal do universo. Então, se refere ao Senhor, o Lorde Ishvara. A onisciência e outras qualidades dessa bainha da felicidade não devem ser postas em dúvida, porque as afirmações das Escrituras estão além da disputa intelectual. Eu adicionei uma palavra ali também, intelectual, para ficar mais claro. Então, o que Vidyaranya está dizendo? Que essa onisciência e outras qualidades da bainha da felicidade. Por que Ishvara é onisciente? A gente diz que onisciente é aquilo que pervade tudo, né? A gente sabe que entre os elementos inertes, os elementos insencientes, espaço é aquilo que pervade tudo, né? Ele pervade tudo o espaço. Mas Ishvara, Sattva-guna, ele é mais sutil do que o elemento espaço, ok? O elemento espaço surge, né, na criação, na medida que Sattva-guna, esse puro conhecimento, o verbo, né, esse puro conhecimento, ele se desdobra em rajas e tamas para criar os elementos sutis. Primeiro ele vai se desdobrar em rajas e tamas, e aí ele vai começar a constituir os elementos sutis básicos do universo. Ok? Espaço, ar, água, fogo, água, fogo e terra. Ok? Então,
é onisciente, é a causa do universo, e ele é o corpo causal macrocósmico, a bainha da felicidade. É o senhor de todos os seres. É onisciente. A onisciência dele e as outras qualidades dele não devem ser postas em dúvida. Por quê? Porque as afirmações das Escrituras, essas revelações das Escrituras, elas estão além da disputa intelectual. Estão além da disputa espiritual, por quê? Porque o intelecto é um subproduto, né? É um subproduto de Ishvara, é um subproduto de Maheshwara. Maheshwara é tão tremendamente mais sutil do que o intelecto humano, que o intelecto humano não consegue objetivar Maheshwara. A gente consegue compreender, de um certo modo, inferencialmente, com a ajuda das Escrituras, mas a gente não possui uma base de dados ou intelectuais, ou de análise intelectuais, que nos permitam realmente rejeitar ou contestar, né, essas afirmações, essas revelações. Por quê? Porque o intelecto é um subproduto de Maheshwara. Né? Então, essas afirmações, essas revelações das Escrituras, elas estão além das disputas intelectuais filosóficas dos jivas. Entende? Por quê? Porque é a causa do intelecto humano. A causa jamais pode ser objetivada pelos seus efeitos. Ok? Os efeitos não conseguem objetivar as causas. Os efeitos conseguem inferir possíveis causas, né? E neste caso, a causa é Maheshwara, ela pode ser inferida assim, mais com a ajuda das Escrituras. Mas essa causa Maheshwara não pode ser demonstrada cientificamente, intelectualmente. Porque o intelecto humano é um efeito, uma grossificação dos elementos, né? E ele não pode objetivar, né, a causa desse universo. Mas a gente pode, sim, compreender, desde que a gente desenvolva, né, uma confiança nessas escrituras, nos ensinamentos das escrituras, e essa confiança, ela não nasce do dia para o outro. Essa consciência, ela é desenvolvida na medida que a gente vai colocando o Vedanta para o teste, né? A gente vai testando o Vedanta em nossas vidas, aí a gente vai verificando a análise apresentada, as análises que podem ser verificadas objetivamente, aí depois as outras declarações que não podem ser objetivadas, verificadas objetivamente, elas podem ser aceitas devido a essa confiança já, a este ponto, bem desenvolvida, nos ensinamentos das Escrituras. Tá? Então, esta compreensão, ela não é testemunhável, ela não é verificável pelo intelecto humano e muito menos sujeita às disputas, né, intelectuais. Porque em Maya tudo é possível em Maya. Maya sendo a causa, é muito mais sutil do que os seus efeitos. E os efeitos não conseguem objetivar as causas, né? Mas, nesse caso, a gente compreende, a gente segue a lógica apresentada pelas Escrituras, esses textos que desdobram, o modo qual o universo se desdobra a partir da consciência, and then o efeito de Maya, and then o aparecimento de Sattva, Rajas e Tamas, e a partir daí todas as configurações se desdobram, né? Então a gente segue, a gente acha bonito, a gente acha elegante, a gente acha que faz sentido, mas a gente não pode verificar isso cientificamente como muitos gostariam, porque essas causas não são sujeitas à objetivação do intelecto humano, porque o intelecto é um mero efeito dessas causas extremamente sutis. As Escrituras não são uma filosofia, não são contenda de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. As Escrituras é conhecimento revelado e deve ser entendido como tal. Entendido como tal é compreendido e aceito como tal. E, de novo, a gente tem que fazer uma parêntese aqui para distinguir essa afirmação de qualquer conotação, né, referente à fé cega.
entendeu? Não se trata de fé cega. Esse é um conhecimento revelado, deve ser compreendido como revelado, não é uma filosofia que foi originada por uma pessoa ou um grupo de pessoas, entendeu? Qualquer conhecimento revelado, né, ele existe revelado porque ele já existia antes dele ser realizado, compreendido, conhecido pelo Jiva. Ele já existia antes. Né? O exemplo mais típico de um conhecimento revelado são os conhecimentos referentes às leis que regem esse universo, entre elas a lei da gravidade. A lei da gravidade sempre existiu, sempre exerceu, né, as suas forças, né? Mas ainda assim, ela foi descoberta recentemente pelos Jivas, né? Pelo menos nessa civilização nossa, foi descoberta. Então, esse é um conhecimento que de alguma coisa que é parte intrínseca desse universo, né, da inteligência que rege esse universo, mas permanecia coberto pela ignorância que impedia o Jiva humano de compreender aquela força. Então, esses conhecimentos revelados são conhecimentos que existem, entendeu? Como a fábrica, como manual, entendeu? Um manual de funcionamento do universo, e eles são revelados para os Jivas, e os Jivas devem recebê-los como tal, como conhecimentos revelados, desde que ele tenha desenvolvido uma confiança nas escrituras do Vedanta, né? Por isso que Vidyaranyana diz, no final desse verso, ele diz, ele é conhecimento revelado, não é filosofia, não é um conhecimento gerado, ou produzido, ou iniciado por uma pessoa ou um grupo de pessoas, ele precisa ser compreendido como conhecimento revelado ou não, né? Se o indivíduo não aceita o conhecimento revelado, não aceita que as escrituras do Vedanta são conhecimentos que foram revelados diretamente da consciência através de Ishvara, Saguna Ishvara, para os Jivas, e não originado dos Jivas. Se o indivíduo não compreende que Ishvara é um ser vivo, autoconhecimento, né, cujo seu corpo é constituído de conhecimento e puro conhecimento, Sattva, não é constituído pelos 5 elementos, os 5 elementos ocorrem na medida que todo o desdobramento de Maya, né, de Ishvara, ocorre. Maya, Ishvara, as 3 gunas, os 5 elementos sutis que grossificam para constituir todos os jivas e todos os seres inertes, né? Então, esse conhecimento, ele foi propiciado, ele foi revelado através deste ser autoconsciente, vivo, que não é constituído pelos 5 elementos, porque ele existe prior, ele existe antes e além do desdobramento dos elementos. Tá? Então, não foi produzido por nenhum desses jivas, né? Mas foi revelado para esses jivas diretamente através de Ishvara. Ishvara, este ser, eu não canso de dizer isso, Ishvara é um ser vivo, autoconsciente, desencarnado, não associado aos elementos, ele permanece como puro conhecimento, portanto, não sujeito às leis que governam Maya e o campo de Mithya, ok? Ele permanece como conhecimento puro, ele é o conhecimento que propicia não somente a manutenção desse universo, mas propicia, em níveis muito pequenos, os conhecimentos científicos dos jivas. Mas por que o jiva é tão importante? Porque este Sattva Guna de Ishvara, que é propiciado ao jiva humano, permite ao jiva humano desenvolver um conhecimento científico extremamente limitado, mas, porém, ele permite ao jiva humano de compreender a natureza de Satya como Mithya, a natureza de Mithya como Satya. Esse conhecimento é o único conhecimento que realmente resolve a problemática humana, né? Mas, como eu disse antes, essa confiança nas escrituras, nessas declarações radicais finais, não
essas declarações não verificáveis objetivamente, elas só podem ser realmente aceitas gradualmente na medida que a gente vai desenvolvendo um valor e a gente vai colhendo os frutos dessa investigação. Aí a gente desenvolve uma confiança nas escrituras. Em outras palavras, no início, é natural que esta confiança ela não esteja presente. É muito natural. É uma coisa que se desenvolve gradualmente. O verso 160 nos diz que, como ninguém tem o poder de alterar o mundo dos estados de vigília e sonho projetados a partir da bainha da bem-aventurança, esta bainha, que é o corpo causal, né, do universo, né, esta bainha pode ser chamada de o governante de tudo, né, o Lorde de tudo, aquele que governa, aquele que rege, aquele que controla todos os seres vivos. Nos referimos a Saguna Ishwara, o Lorde do universo manifesto, né? Então, como ninguém pode alterar o mundo dos estados de vigília e sonho, quem é que tem o poder de alterar esses estados, né? Como ninguém pode alterar o mundo dos estados de vigília e sonho, nós temos dois estados nos quais nós experimentamos o mundo. O mundo físico material, projetado por Maya e Ishwara, e nós experienciamos também o mundo subjetivo, que nada mais são que as impressões retidas no nosso psíquico, né, derivadas das nossas experiências com o campo físico-material projetado por Maya e Ishwara, né? Então, nós vivemos nesses dois mundos dualistas de objetos, o mundo da vigília e o mundo do sonho, e ninguém consegue alterar essa constituição, né? Então, ninguém consegue. Por quê? Porque eles são projetados a partir do corpo causal macrocósmico, né? Então, esse corpo causal, que é um outro nome dado para Ishwara, ok? É aquilo que governa todo o universo, governa todos os jivas, todos os seres vivos e até mesmo os seres inertes, porque tudo é criado, projetado e mantido através dessa inteligência suprema manifesta chamada Satyavaguna, ou Lorde Ishwara, né? Como ninguém pode alterar o mundo dos estados de vigília e o mundo dos sonhos, né? Pratibhasika, Vyavaharika, o estado de vigília, a gente experiencia esse mundo projetado por Maheshwara, e Pratibhasika, o mundo que é projetado, né, por nossas vasanas, as nossas impressões, as nossas memórias, as nossas tendências, né? Então, esses dois mundos existem, e eles existem independentemente do poder do Jiva. O Jiva gostaria, de repente, de cancelar um desses mundos ou modificá-los, mas a gente não tem nenhum poder, porque todos nós somos governados por Ishwara, né? Que é a bainha da bem-aventurança, que é o corpo causal macrocósmico. Portanto, este Ishwara, esta bainha da bem-aventurança, né? Anandamaya Kosha, ela pode e deve ser compreendida como o governante de tudo, né? O Lord, o Senhor deste universo manifesto. Alguém tem alguma dúvida a respeito destes desdobramentos até aqui, por favor? Professor, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer... Na verdade, eu vim estudando isso de uma outra forma e queria só tirar uma dúvida quanto à linguagem aplicada aqui. O Jiva, ele tem o corpo... Atman seria um corpo do Jiva ou seria exatamente o Ishvara? Eu tinha estudado antes que ele era tem o Jiva, o Atman e tem o Ishvara, né? São escalas diferentes. Não, no Vedanta, nós dizemos que o Jiva é Atma, por isso nós dizemos Jiva Atma. Jiva Atma, Atma vai para o ser. A existência do Jiva é a existência de Brahman. Jiva Atma é Paramatma, ok? Quando a gente diz que Jiva Atma é Paramatma,
essas declarações, elas ocorrem no final dos Vedas, elas são as assim ditas Upanishads, são declarações que elas pulam o fato de dizer que Jiva Atma é idêntico a Ishvara Atma. You understand? Por quê? Porque Ishvara Atma é Paramatma, fundamentalmente. Entendeu? E o único conhecimento que realmente liberta é o conhecimento de que Jiva Atma, Jagata Atma e Ishvara Atma são Paramatma. You understand? So, tudo é somente a consciência, tá? Então, o Jiva Atma é o Jiva, né? Esse fenômeno Jiva, que é a consciência associada com 3 corpos, que produz essa individualidade humana, né? Esse Jiva Atma, ele é um Jiva, fundamentalmente ele é Ishvara e fundamentalmente ele é Paramatma, ok? Porque tudo é somente Paramatma. Não sei se responde a sua, ou se você gradualmente você precisa abandonar essas outras construções, essas outras configurações de outros círculos, se você quiser obter o máximo possível de benefício dos Upanishads, dos ensinamentos do Upanishad, porque senão a gente fica sempre fazendo paralelos. É natural que você faça esses paralelos, você pode trazer para o grupo também, mas gradualmente o convite aqui é que você comece a deixar de lado, entendeu? Essas outras construções e se foque né, mais e mais como se você fosse uma tábula rasa, né? Você se livrou, deixou o chinelo fora da classe do Vedanta, deixou os conceitos, e aí você chega, porque se a gente chega no Vedanta com muitas noções e a gente fica filtrando se esses conhecimentos propostos ou revelados por Ishvara, se eles são de acordo ou não com os meus conhecimentos, os meus condicionamentos, o meu programa espiritual, aí a gente fica filtrando, entendeu? E aceitando somente aquilo que mais ou menos é em harmonia. Mas o Vedanta ele chega para desconstruir mesmo todas essas construções nossas que são quase que invariavelmente uma mistura de algum conhecimento com muita ignorância, com muito mal entendido, tá? Essas revelações, elas são o que eu gosto de chamar frequentemente puro conhecimento, porque ele é puro, não significa que ele não está misturado com as ignorâncias pessoais dos fundadores e interpretadores das experiências místicas, isso e aquilo, originadores de todas as filosofias e religiões, tá? Esse conhecimento é conhecimento puro, revelado por Ishvara, e o tanto quanto nós exponhamos o nosso intelecto a esse conhecimento puro, entendeu? Maior será o benefício, tá? Faz sentido, Renato? Faz. Fundamentalmente, a verdade é a mesma. Era só uma questão de nomenclatura e um degrau a mais que tinha entre as coisas. Eu não tenho feito filtragem nesse sentido. Eu aceito a linguagem como ela é. Eu queria só fazer uma correção aqui para deixar bem claro, bem afinado com a linguagem do professor. Obrigado pela resposta. Então, Ishvara é o governante de tudo, é o corpo causal macrocósmico. O verso 161 nos diz, na bainha da bem-aventurança estão as vasanas e os desejos de todos os seres vivos. Porque esta bainha tem o conhecimento de todas as vasanas do universo, de todos os universos, né? Passado, presente e futuro, como esta bainha, como Ishvara, este corpo macrocósmico, né? A semente de conhecimento que se desdobra para produzir o universo com todos os jivas, né? Então, como esta bainha, este corpo macrocósmico, ele contém as vasanas e os desejos de todos os seres vivos. Veja bem, contém as vasanas e os desejos. Não somente contém as ações, mas contém também os desejos e as intenções, muitas vezes, enrustidas por trás dos desejos. Isso significa que o conhecimento de Ishvara,
ele penetra toda e qualquer camuflagem, entendeu? Tal, emocional dos seres vivos. Ele compreende tudo, é por isso que ele pode nos devolver os nossos prarabdha karmas exatamente de acordo com as nossas vasanas, os nossos desejos e até mesmo as intenções e as motivações enrutidas por trás dos nossos desejos. Né? Ishvara não é sujeito a cometer nenhum erro, porque ele é o conhecimento, tudo que existe nesse universo aparente é banhado nesse conhecimento. Esse conhecimento é onisciente, é onipresente, ele sabe de tudo. Todas as vasanas estão contidas, estão banhadas, porque Sattva, ela penetra, permeia e pervade tudo. Né? Então, essas vasanas, elas existem dentro dessa bainha da bem-aventurança. E não somente as vasanas, mas até mesmo aquelas tendências, né? Aquelas motivações, né? Até mesmo inconscientes para o jiva humano, Ishvara é consciente. Tamanho, né? O conhecimento de Ishvara. Por que Ishvara, esse corpo macrocósmico causal, conhece todas as vasanas de todos os jivas, de todos os tempos, de todo o universo? Ele é chamado The All-Knowing. The All-Knowing é aquilo que sabe tudo, é onisciente, é o conhecimento de tudo e de todos. Ok? Alguém tem dificuldade de vislumbrar e aceitar a majestia, se diz a majestia, a grandiosidade de Sattvaguna, de Ishvara, né? Mas é por aí. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai compreendendo, né, o quanto, né, omnipresente, onisciente, né, Ishvara é. Né? E como tudo nesse universo funciona, né, segundo essa ordem precisa, inteligente, que não é sujeita a erro e não é sujeita a um vírus. Nos dias de hoje tem vírus para lá, vírus para cá, né? Vírus nos computadores. Ishvara é como um grande computador feito de quê? De inteligência pura. Ah, então Ishvara é como um computador de inteligência artificial? Não. Ishvara is the real deal, a inteligência pura. Né? E é um tipo de computador, um sistema autoconsciente, autoluminoso, que conhece tudo. Ele não é sujeito aos vírus que nós conhecemos, né? Que se infiltram, né, nesses sistemas de inteligência artificial. Né? Ishvara é consciência e associação com Maya, é ciente de tudo. É a mente que cria todo o campo da existência. Ela cria, ela projeta, ela sustenta, ela recicla, destrói e recicla constantemente esse universo aparente, né? E ele é o conhecimento de tudo e de todos. Né? O verso 163 diz que Nirguna Ishvara, eu coloquei o Nirguna, eu acho que originalmente não tinha o Nirguna, né? Tá. Então, para ficar mais clara a leitura, a gente adiciona o Nirguna. Nirguna Ishvara, vírgula, a consciência que ilumina a bainha da bem-aventurança é chamado de controlador interno, Antaryami, já que ativa e controla as funções das outras bainhas. Né? Começando com o intelecto. O intelecto não conhece Ishvara, mas Ishvara conhece o intelecto. Isso aqui, ele está reforçando também um verso anterior que dizia que Ishvara, Maya e Ishvara não são sujeitos a objeções ou disputas intelectuais, porque o intelecto é um objeto dentro do âmbito de Maya e Ishvara. Né? O intelecto não conhece Ishvara e jamais irá compreender Maya e Ishvara. Mas Ishvara conhece o intelecto, não como um jiva humano conhece o intelecto, ele conhece o intelecto porque o intelecto
depende de Ishvara, depende de Sattva, depende dessa inteligência, né, primordial, suprema, né? Então, tudo isso é um desdobramento de Ishvara como a causa eficiente, a causa inteligente, que se torna também o universo manifesto com Jiva e Jagata, né? O Jiva e o campo no qual ele pode trabalhar as suas vasanas, né? Então, Nirguneshwara, a consciência que na bainha da bem-aventurança. Então, nós estamos fazendo o verso faz uma distinção agora de Ishvara, e dentro desse contexto, nós precisamos compreender que esse Ishvara é Ishvara 1. É Ishvara, que é a consciência pura que ilumina a bainha da bem-aventurança. A bainha da bem-aventurança é o Ishvara 2, ou Saguna Ishvara, ok? É o conhecimento de todos os universos, de todos os seres vivos e das intenções, desejos e vasanas de todos os seres vivos, né? Então, Nirguna Ishvara, que é a consciência que ilumina Ishvara 2, que ilumina o corpo macrocósmico causal, né? Que reflete nesse corpo macrocósmico causal, este Nirguna Ishvara, esta consciência original, né? Ela ilumina e reflete, né, no corpo macrocósmico causal. Ele é chamado de quê? Ele é chamado de the inner dweller. Em inglês é uma palavra bacana, indweller. Indweller é o controlador interno, né? É aquele que ativa, né, é aquele fator invisível sem o qual nada é possível. Ainda assim, tudo que ocorre no universo somente é possível devido a este fator chamado Nirguna Ishvara, e este fator causa tudo isso, propicia tudo isso sem fazer absolutamente nada. Porque aquilo que nós somos não faz nada. É consciência, existência infinitamente não ilimitada, sem o qual nada é possível em termos de manifestação objetiva, né? Então, Nirguna Ishvara, que é a consciência que ilumina e reflete na bainha da bem-aventurança, o corpo macrocósmico causal, este Nirguna Ishvara é chamado de indweller, né? O controlador interno. Por quê? Porque ele ativa e controla as funções das bainhas, né? Então, cabe aqui um pequeno parêntese, né? Porque as bainhas, elas são controladas por Nirguna Ishvara, mas somente em associação com Maya e Saguna Ishvara, tá? Porque a consciência, ela pervade tudo, mas ela não é capaz de ativar e controlar as funções de todas as bainhas sem as três energias que se desdobram para formar os três koshas, os pranas, os 5 koshas, entre eles os pranas, que vão ativar as funções fisiológicas que mantêm os seres vivos operando, né? Vocês compreendem esse passo-a-passagem? A bainha da bem-aventurança, Nirguna Ishvara, é a consciência original, infinitamente não limitada. Ela ilumina e reflete no corpo causal macrocósmico o assim chamado Ishvara, o Lorde do Universo, Saguna Ishvara. Então, esta consciência, esse Nirguna Ishvara, é chamado de o indweller, ou controlador, aquele fator invisível sem o qual nada disso está ocorrendo, né? Antes nós dizíamos, os outros versos diziam que Saguna Ishvara é o controlador de tudo. E agora nós estamos estendendo aquilo a Nirguna Ishvara, dizendo que este fator absolutamente sutil e invisível é realmente o fator que controla tudo sem fazer nada, porque ele não é uma energia, ele não é um prakriti, ele não é nada que seja um efeito de Maya, ele é aquilo antes e além de Maya, mas ainda assim ele é o único controlador, ativador de todas as funções de todas as 5 bainhas, 5 koshas, começando com a kosha do intelecto, né? Esse intelecto funciona devido à graça, né, de Saguna Ishvara, que é Nirguna Ishvara, em associação com Maya, que produz Saguna Ishvara, que é a inteligência pura, que manipula as 3 energias
e vai constituindo todos esses objetos do universo, e entre eles surge o corpo sutil do Jiva, no qual todas as koshas são controladas. É tudo controlado ali. O intelecto humano, ok? O Vijnana Maya Kosha, né? Vijnana Maya Kosha, que é a kosha, a bainha do intelecto, entre elas, ela também é ativada e controlada por Nirguna, Nirguna Ishvara. Ok? Repetindo, Nirguna Ishvara, consciência que ilumina a bainha da bem-aventurança, que reflete em Maya para produzir Ishvara 2, ou Saguna Ishvara. Este Nirguna Ishvara é também conhecido como o controlador, real controlador interno, porque sem ele, todas as funções de todas as 5 bainhas não podem ser ativadas e controladas, começando com o intelecto. O intelecto ele não consegue exercer suas funções sem Nirguna Brahman, sem Nirguna Ishvara, sem essa consciência antes da sua associação com as 3 energias, ok? O intelecto não conhece esse Nirguna Ishvara, mas Ishvara conhece o intelecto. Tá? Então, a consciência conhece o intelecto humano. Quando a gente fala sobre isso, a gente entra num campo muito sutil e a gente quer encontrar um respaldo experiencial nesta afirmação, quase que invariavelmente. A gente diz que a consciência conhece o intelecto. Então, eu quero conhecer o intelecto, mas eu só conheço o que eu conheço através do intelecto. Eu só conheço o que eu conheço através do intelecto. As escrituras dizem que a consciência conhece o intelecto. As escrituras dizem que você é a consciência e que você conhece o intelecto. Mas eu só conheço o que eu conheço através do intelecto. Então, como é que eu, a consciência, vou conhecer o intelecto objetivamente, como um objeto de conhecimento? Esse conhecimento não é possível experiencialmente, dualisticamente. Este conhecimento só é possível através do jnana, a compreensão dessas declarações dos Upanishads, que o intelecto ele não conhece a consciência, mas a consciência conhece o intelecto. Então, isso a gente consegue constatar através da compreensão, seguindo a lógica apresentada pelos Upanishads, até que a gente saiba, né, firmemente e claramente que eu sou a consciência e não o intelecto, e o intelecto realmente aparece para mim. Por quê? Porque existe alguma coisa em mim, que é o substrato do intelecto, que testemunha o intelecto. E o intelecto não consegue testemunhar este substrato, que é a minha natureza como consciência. Então, todas essas análises do Vedanta, elas são sujeitas a um exame, né, até mesmo um pouco experiencial, né, porque a gente tem a condição, não somente cognitiva e intelectual, de compreender que o intelecto é objetivável por nós mesmos. E esse nós mesmos é o intelecto, mas não é o intelecto. A gente conhece o que a gente conhece através do intelecto, mas o intelecto é conhecido por nós, e isso nos diz que nós somos alguma coisa outra que o intelecto, né? E nós, essa consciência, embora ela não seja objetivável pelo intelecto, o intelecto é objetivável por esta consciência. Por quê? Porque eu me toquei que eu sou esta consciência e eu testemunho o intelecto e a mente. Alguém tem dúvida a respeito disso? O fato de que esta consciência que nós somos testemunha o intelecto e a mente, nós somos conscientes das modificações intelectuais, mentais e emocionais que ocorrem dentro da nossa existência como jiva, né? Nós somos conscientes. Então, se nós percebemos alguma coisa, nós não somos o que nós percebemos, nós somos o princípio que percebe ou testemunha aquele fenômeno, né? Esta é a discriminação fundamental entre Satya e Mithya, a consciência e os objetos que ocorrem dentro do âmbito da consciência. Então, se eu testemunho o intelecto,
E eu sei que o intelecto não pode me testemunhar, porque o intelecto é um subproduto da minha existência consciência. O intelecto pode objetivar tudo que ocorre abaixo, né? Em termos de densificação, abaixo da sua existência, como o Vijnana Maya Kosha, que é uma coxa extremamente sutil, imediatamente abaixo do corpo causal, né? do Ananda Maya Kosha, Vijnana Maya Kosha, extremamente sutil. Então, o intelecto consegue objetivar tudo aquilo que existe abaixo de seu domínio, né? De sua, né? Mas não acima, né? Mas eu, a consciência, eu sou consciente, eu observo, eu experimento, eu testemunho e eu conheço as minhas variações mentais, emocionais e intelectuais, né? Eu sei quando o meu intelecto é mais satívico, eu sei quando o meu intelecto é mais rajásico, e eu sei porque eu sou alguma coisa outra que o intelecto. Tá? O intelecto não conhece Nirguna Ishvara, mas Nirguna Ishvara, que é a consciência, conhece o intelecto. Ok. Ishvara não controla imbuído de desejos e medos. Em outras palavras, Ishvara não é um supergivo, ele não é sujeito a karma, ele não é movido por vasanas, desejos e aversões, como os humanos. Os humanos, eles pensam que ele controla, os humanos não controlam nada, é simplesmente uma fantasia, imaginar que eu controlo o que eu controlo, entendeu? Mas ainda assim, fazendo uma analogia, Ishvara é o controlador, porque Ishvara é esse sistema impessoal que não é sujeito a karma, a vasanas, a desejos e medos, mas ainda assim ele controla porque ele é a inteligência do sistema, né? Então, esse Ishvara, ele não controla com base a karma, vasanas, desejos e medos, ele controla através da sua inteligência inata, né? Ele é o tecido do universo como puro conhecimento, puro verbo, né? Tudo inconscientemente se alinha com essa inteligência suprema, porque essa inteligência é a fonte de tudo, é a origem de tudo, né? Sendo a origem de tudo, tudo ocorre dentro do âmbito de Ishvara. Ishvara manifesto como Sattva-guna, né? Ishvara, ele vai controlar as gunas, vai controlar tudo, mas impessoalmente ele controla porque ele é o indwella, ele é esse princípio chamado Satya, entendeu? Que permite, né, o universo, né, se configurar e ser mantido dentro desta ordem inteligente. Tudo inconscientemente se alinha com Ishvara porque ele é a fonte de tudo. Ele controla, como um imã controla as limalhas de ferro. Um imã controla as limalhas de ferro. Alguém entendeu essa analogia? Você entendeu, Alex? Sim, o imã ele puxa aqueles pedacinhos de ferro. Ele causa o movimento nos pedacinhos de ferro e ele é capaz de separar o ferro de outros elementos também. Sim, muito bem colocado. Então, ele controla nesse sentido, né? Que ele vai ter o poder, né, de mover as peças ali, né, segundo determinadas leis, né, bem ordenadas. Então, vamos reiniciar, então, a nossa pausa de uma mensagem que a Fernanda mandou para mim, nesse intervalo. Ela perguntou, posso dizer que Nirguna Ishvara seria a única ordem de realidade e Saguna Ishvara uma ordem secundária? Sim. Então, a Nirguna Ishvara é a ordem de realidade, né? Sati, que é real e é não dual, né? Existem duas ordens de realidade, Fernanda. Uma é realmente real e a outra é aparentemente real. Uma é Satya, a consciência, a existência, e a outra são as sobreposições de nomes, cores e formas,
chamada MIT, as configurações, né, derivadas de Maya e Ishvara e o desenvolvimento de todos os elementos. Então, essa sobreposição de Maya e Ishvara é conhecida como uma ordem secundária, como você coloca, é uma ordem aparente secundária que é experienciável pelos jivas, mas ainda assim não é realmente real. É simplesmente tal como, né, as formas, as configurações dos ornamentos de ouro que existem, mas não possuem uma realidade absoluta, porque a realidade absoluta de todos os ornamentos de ouro é o ouro. A realidade absoluta de todas as configurações desse universo é a consciência e a existência, que é a natureza de todos os jivas, que é a natureza do inteiro Jagata, e, naturalmente, a natureza de Ishvara e de Brahman. Então, existem duas ordens de realidade, da realidade única, não dual. Então, você diz, posso dizer que Nirguna Ishvara seria a única ordem? Sim, é a única no sentido que é não dual, é a primária, às vezes a gente fala, ou a ordem, né, livre e independente de todos os outros elementos que ocorrem nessa ordem secundária, né? Então, essa seria a única ordem de realidade? Sim, é a única, por isso ela é dita não dual, por isso ela é dita ilimitada. E Saguna Ishvara seria uma ordem secundária? Sim, exatamente, é uma ordem secundária e temos que nos lembrar que é uma ordem aparente, ok? Ela existe, ela é experienciável pelos jivas, mas ainda assim ela é uma mera aparência, ok? Ela não é absolutamente real. Ela depende de Satya, tudo depende de Satya, e a nossa natureza, como consciência e existência, é Satya. Esse é o conhecimento importante que liberta, né? Então, voltando para o texto, o verso 165, tal como os fios que permeiam e constituem, tal como os fios que permeiam e constituem a causa material de uma camisa, a gente fala de uma camisa de algodão, a camisa de algodão, quando a gente examina ela mais atentamente, a gente vê que, fundamentalmente, ela não é camisa, ela nada mais é do que fios de algodão, né? Se a gente coloca numa lente de engrandimento, a gente vai vendo, assim, putz, parecia uma camisa de longe. Agora eu vejo que são fios de algodão, né? Então, quando as linhas de algodão, né, tal como os fios, né, fios é mais apropriado na língua portuguesa, tal como os fios que permeiam e constituem a causa material de uma camisa de algodão, tal como os fios de algodão que permeiam e constituem a causa material, é a causa material da camisa. Isso é que significa quando a gente diz, você resolve a camisa em sua causa substancial, em sua causa material. Então, a gente volta e diz assim, não, examinando a camisa mais atentamente, eu me dou conta que a camisa não é uma camisa, ela é fundamentalmente fios de algodão, né? Então, tal como os fios de algodão que permeiam e constituem a causa material de uma camisa de algodão, este Nirguna Ishvara, a consciência, este governante interno, causa e pervade todo o universo. Então, todas as configurações de algodão, né? A gente compra um lençol de algodão, uma camisa de algodão, uma toalha de algodão, todas as configurações de algodão, elas fundamentalmente elas são fios de algodão, né? Do mesmo modo, né, o governante interno, a consciência, né, pervade todo o universo. Aí faz aparecer o quê?
faz aparecer todas essas configurações que fundamentalmente são apenas fios de consciência, para fazer um paralelo aos fios do algodão. Tudo é a consciência, né? Mas aí a gente sobrepõe a camisa, a toalha, a colcha, o lençol de algodão e todos esses nomes, né, que fundamentalmente, nomes e formas que são fundamentalmente, substancialmente, nada mais, nada menos que fios de algodão, ok? Assim como os fios são mais sutis do que o tecido de algodão, os fios de algodão, eles são a causa da camisa de algodão, os fios são mais sutis do que o tecido que vai ser formado, ser moldado como uma camisa, uma calça, isso e aquilo, assim como os fios de algodão são mais sutis do que o seu subproduto, né? a sua derivação, a sobreposição de uma forma e de um nome feito desses fios de algodão, assim como os fios são mais sutis, são mais fundamentais, são mais primários, são mais uma realidade do que os tecidos, as fibras dos fios mais sutis que os próprios fios. Eu pulei um artigo ali. Assim como os fios de algodão são mais sutis do que o tecido, e as fibras dos fios, agora nós estamos dizendo que todos os fios de algodões, quando a gente examina mais atentamente, eles são feitos de fibrazinhas muito mais sutis do que os fios de algodão. Vocês já examinaram isso? As pessoas que fazem tricô ou fazem trabalhos à mão com fios de lã ou de algodão, a gente vai ver que os fios, eles são também constituídos por fibras pequenas, né? Então, do mesmo modo, as fibras dos fios são mais sutis do que os próprios fios de algodão ou os fios de lã. Do mesmo modo, o governante interno, né, que é a substância, né, final, né, é onde a linha termina, entendeu? Que é a substância, a essência, a natureza de tudo que existe no universo, né? Essa substância, esta consciência, este Nirguna Ishvara, referido nesses versos como o governante interno, the indweller, esse governante interno encontra-se onde termina esta progressão do denso para o sutil. Olha que lindo esse verso. Do mesmo modo que a gente vai resolvendo tudo, todas as configurações de algodão em tecidos, em camisas, isso e aquilo, em fios, e em fios a gente resolve as fibras e a gente poderia continuar essa involução e reduzindo as fibras mesmo, até mesmo em outros elementos mais primários, mais antecedentes às fibras, elementos que vão, né, configurar essas fibras, ok? Então, toda essa progressão do denso para o sutil, entendeu? É a progressão que nós fazemos quando nós começamos a discriminar a grossificação de Sattva, entendeu? A produzir todos esses objetos, né, chamados os objetos físicos materiais, a gente pode fazer essa regressão ou essa progressão inversa do mais denso até o mais sutil, do mesmo modo que nós fazemos essa regressão do tecido, da camisa, dos fios de algodão e as fibras de algodão. O governante interno, né, essa consciência, ela encontra-se onde termina esta regressão ou a progressão do denso para o mais sutil. Por isso que a consciência, em diversas passagens dos Upanishads, ela é apresentada como o mais sutil do sutil. Por isso, nós dizemos que o processo espiritual nada mais é do que uma progressão ou regressão da identificação do jiva humano, desde o seu aspecto mais denso, o corpo sutil, até o mais sutil, até chegar ao mais sutil dos sutis, né? Nós somos
fundamentalmente, primariamente, identificados com o corpo físico, depois nós nos identificamos mais, né, mais extensivamente, mais arraigadamente com os nossos sentimentos, emoções, pensamentos, ideias, noções, né? Então, a gente vai se identificando com a mente, no intelecto, né? A gente pode se identificar com determinados estados mentais, né? Do assim chamado Ananda Maya Kosha. Então, a gente vai progredindo ou regredindo esta identificação equivocada daquilo que nós somos em nossa real natureza, do mais denso até o mais sutil, né? Portanto, a consciência Nirguna Ishvara, o governante interior, encontra-se onde termina esta progressão do mais denso até o mais sutil, porque esta consciência é o mais sutil dos sutis, como dizem os Upanishads. Vocês têm ideia da importância de compreender o quanto sutil nós somos? Porque todo o processo de grossificação que se origina na consciência, né? A partir da consciência em associação com Maya, todo esse processo de grossificação é um processo de causa e efeito, 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 e o efeito final é um efeito chamado corpo físico do jiva humano, entendeu? É um efeito tão irreal. Por quê? Porque ele existe dependendo de tantas outras causas nesse processo de grossificação daquilo que é a nossa natureza como consciência livre e independente de toda e qualquer causa anterior a ela. A consciência é causa sem causa, é causaless causa de todo o universo, como dizemos, né? Então, a importância de a gente chegar ao mais sutil, compreender e reivindicar nossa identidade como a consciência, nos permite nos livrar da dependência nesse processo causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, né? Essa identificação com a grossificação, o extremo, né? O extremo de dependência, né? Eu dependo de tantas coisas, né? Como o corpo físico, né? Mas como consciência, eu sou o fator livre e independente de todo e qualquer outro fator. Porque essa progressão ou regressão do mais denso até o mais sutil termina em mim. Eu, a consciência dentro do qual todos esses fenômenos, né, de densificação ou grossificação de energia ocorrem, né? Então, se nós quisermos apreciar e desfrutar da nossa natureza, né, não dual, ilimitada, livre e independente de todo ou qualquer fator, né, de Mithya, né, a gente precisa de realmente compreender esses ensinamentos, assimilá-los e reivindicar a nossa identidade como Satya. Você entende, Fernanda? Sim, professor. Você está dando aula legal ao Bruno? O Bruno está entendendo tudo que você entende também? Tô entendendo também, professor. Ok. Ok. Quando as linhas se contraem, então, de novo, a gente volta para as linhas, né? Os fios, as linhas de algodão. Quando os fios ou linhas de algodão se contraem, por exemplo, ou quando elas se expandem, né? O tecido também se contrai e se expande. Eu lembro de uma coisa muito curiosa. Quando eu era jovem, eu morava no Brasil, naturalmente, e eu me tornei discípulo de Osho Rajneesh. E, na época, a gente tinha que usar cores só vermelhas, né? E com o mala de Osho Rajneesh, né?
Então, eu tingi todos os meus vestidos, comprei alguns vermelhos, não tingi a maioria deles, porque eu não tinha muito dinheiro. E aí eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez para os Estados Unidos para fazer parte do festival de verão lá em Rajneeshpuram, na comunidade nossa lá no Oregon, né? Então, quando eu cheguei lá, eu passei por São Francisco, aí as roupas estavam ficando sujas depois de alguns dias ou semanas ali, eu fui numa lavanderia para lavar minhas roupas. Foi pela primeira vez que eu entrei em contato com essas lavanderias automáticas. Você bota a moedinha, você lava e depois passa as suas roupas para uma secadora, né? E as minhas roupas eram todas de algodão naquela época, eu botei minhas roupas para lavar e depois na secadora, quando saiu da secadora, elas encolheram de tal modo que minha canela ficava parecendo assim, né? Um tanto, ficou muito curto, ficou muito estranho, tudo ficou apertadinho e curto, né? Eu falei, meu Deus, que viagem é essa? Eu não sabia que essas máquinas, né, americanas de secar, elas encolhem tudo, né? Então, elas encolheram o fio, e se elas encolhem o fio, então o tecido encolhe, as camisas encolhem, as calças encolhe tudo, né? Então, do mesmo modo, quando as linhas encolhem, ou quando elas se expandem, o tecido também se contrai e se expande. Esses tecidos, né, essas camisas, elas não existem independentemente das linhas. As linhas não existem independentemente das fibras. As fibras encolhem, as linhas encolhem. As linhas encolhem porque as fibras encolhem. Então, a fibra encolhe, a linha encolhe, o tecido encolhe e você acaba com a calça curta, né? Por quê? Porque tudo isso é parte dessa sequência de fenômenos que existem um dependente do outro, né? Então, as linhas de algodão se contraem, se expandem, o tecido se contrai, se expande. Não existem esses tecidos, essas camisas, não existem independentemente das linhas, as linhas não existem independentemente dos fios, ok? Do mesmo modo, todos os seres do universo são controlados e transformados por Ishvara de acordo com suas vasanas e as ações que fluem a partir dessas vasanas. Olha que analogia bacana essa aqui, tá? Então, do mesmo modo, todos os jivas, eles vão o quê? Eles vão se expandir ou se encolher espiritualmente, né? A gente cresce ou a gente declina espiritualmente, né? Então, não tem jeito. Tudo isso de acordo com as ações que irão moldar as nossas vasanas, que por suas vezes irão moldar os nossos parabhada karmas, que por suas vezes vão requerer mais respostas, e na medida que a gente cresce espiritualmente, entendeu? A gente vai purificando as vasanas elas vão se expandindo, ou se elevando espiritualmente, e nós, o Jiva, em nossa configuração corpo-mente, também vamos nos expandindo ou elevando espiritualmente. Do mesmo modo, né, os seres vivos desse mundo, eles vão ser transformados, entendeu? Eles vão ser expandidos, eles vão ser elevados por Ishvara. Como é que Ishvara vai elevar os jivas humanos? Ele vai elevar os seres humanos de acordo com o quê? Com as ações dos seres humanos. Se nós começamos a desenvolver uma capacidade de pensar e agir em harmonia com as escrituras védicas, a gente vai criando vasanas, e essas vasanas, né, mais expandidas do ponto de vista de conhecimento, vão produzir o seu subproduto, porque a vasana é a fibra, né? O corpo sutil é a linha e o corpo físico é a camisa. Então, quando a gente trabalha nas vasanas, entendeu? Através das nossas respostas aos campos, às circunstâncias, os estímulos do campo, a gente está trabalhando nas fibras que vão influenciar. As fibras se expandem, as linhas se expandem e a camisa se expande. As vasanas crescem, se evoluem, se elevam espiritualmente, são vasanas, né, espirituais.
aí os pensamentos, as palavras e ações vão também se elevando e o Jiva vai se elevando em sua configuração, em sua pureza, né, como uma constituição Jiva, né? Então, é uma analogia bacana. Da mesmo modo, os seres vivos desse universo, eles são transformados por Ishvara de acordo com suas vasanas e as ações que fluem dele. É importante compreender que Ishvara vai conceder a nós o resultado, né, dessas ações que são governadas por essas vasanas, né, e tudo vai se transformando, ou se expandindo ou encolhendo, né? Ou encolhendo ou crescendo, dependendo da natureza dessas vasanas e dependendo de Ishvara, que vai concedendo os resultados ou a manifestação de nossas vasanas. Mas, como a gente sabe, Ishvara não está sozinho neste processo chamado vasanas, desejos, pensamentos, palavras e ações que vão reforçar ou modificar determinadas. Ishvara não está sozinho. O Jiva é parte integrante desse sistema e o modo qual nós respondemos para as situações ou estímulos que chegam até nós é determinante neste remoldamento, né, se diz assim, do nosso corpo de vasanas, né? Então, Ishvara vai ficar nos expandindo ou nos, né, reduzindo, né, elevando ou declinando espiritualmente de acordo com as nossas ações, que são movidas por nossas vasanas. Então, esse trabalho que nós fazemos precisa desenvolver raízes no corpo causal, de tal modo que essas vasanas sejam convertidas ou transformadas em vasanas fundadas nesta sabedoria espiritual. Tá? Os próximos versos vão elucidar ainda mais essa analogia, eu penso. No Bhagavad Gita, Lord Krishna diz: ó Arjuna, o Lorde permanece no coração de todos os seres e, através do poder do seu Maya, ele faz todo mundo girar, ele faz todo mundo se mover como se estivessem acoplados a uma corda, né? Exatamente como marionetes, né? Puppets, né? On the string, né? So, no Bhagavad Gita, aqui tem uma outra, né, referência ao Gita, que é uma escritura muito frequentemente, né, relacionada a Ishvara, o relacionamento entre Ishvara, Jiva e Jagat. O Krishna diz que esse Lord Ishvara, este controlador, né, este controlador dessa ordem, né, ele permanece existindo dentro do coração de todos os seres. Como é que ele existe no coração de todos os seres? Ele existe porque ele é o substrato de Mithya. Em Mithya, nós temos Sattva Guna. A partir de Sattva Guna, as outras duas energias, elas emergem e todas as configurações a partir das três energias. Mas qual é o fundo, qual é o substrato de todas essas configurações? É Sattva. Sattva, aquela energia a partir do qual rajas e tamas se desdobram e todas as configurações dessas três energias, dessas três qualidades, que vão grossificando para produzir os elementos sutis, os elementos, né, mentais, emocionais e os 5 elementos manifestos, densos, né, físicos, materiais. Então, no Bhagavad Gita, o Krishna diz que esse Lorde permanece, que eu sou, permanece no coração de todos os seres, como o substratum de cada um dos seres. Pelo meu Maya, eu faço todos se moverem como se estivessem acoplados a um fio, né? Tal qual uma marionete. Moriquinho, pode colocar no plano novo, como se fosse uma marionete. Ishvara faz dançar a sua música como marionetes de cordas. Os jivas equivalem a robôs, impotentemente atraídos e repelidos, aqui e ali, por suas vasanas, né? Então, é importante a gente compreender que, de novo, né,
Ishvara, ele é esse princípio, né, do corpo causal macrocósmico, né, onde todas as vasanas, né, do universo são contidas e elas são mantidas numa contabilidade precisa e atribuídas a cada uma dessas almas individuais. Então, todos os seres se encarnam, eles se encarnam a partir das suas vasanas, né, anteriores nesse processo dessa alma, e aí ele constitui, essas vasanas irão constituir, né, Ishvara, em associação com as vasanas de cada um de nós, vai constituir uma nova configuração, um novo corpo-mente, vai colocá-lo dentro do âmbito do espaço e de um tempo, de uma cultura adequada para esse processamento kármico do indivíduo Jiva, né? Então, ele diz que o Lorde, ele vive como um substrato, esse conhecimento, e através do Maya ele controla tudo. Mas como nós sabemos, os indivíduos, eles parecem movidos como tal qual uma marionete, né? Mas o que Ishvara faz? Ele diz assim, ok, eu crio todos os seres vivos e eu os controlo. Certo, Alex? Ishvara os controla. Ele controla eles. Os controla. Ele controla, sim. Ishvara os controla como marionetes. E quando nós observamos a criação, nós podemos observar que todos os seres vivos, eles são controlados diretamente deste corpo macrocosmo causal, né, que opera cada ser vivo de acordo com suas programações causais. Então, todos os seres vivos do universo, eles respondem aos estímulos do meio ambiente exatamente de acordo com a sua programação no corpo microcósmico causal de cada um desses seres vivos. Uma formiguinha, ela tem a inteligência de Ishvara, ela é operada por Ishvara. Aqui eu tenho formigas na nossa horta e elas têm as suas compreensões, né? Elas estão comendo a couve nossa, a gente não sabe como fazer para elas pararem de comer essa couve, né? Então, elas vão seguir essa natureza que é imposta por Ishvara, essa inteligência, e ela opera essas criaturas exatamente como fantoches, né? Fantoches que se diz? Marionetes. Marionete, né? Como marionete. Mas o que ocorre? Ocorre que dentro do âmbito da criação, Ishvara, né, ele traz em existência um outro tipo de jiva, o jiva com a capacidade inteligente de fazer escolha, né? Então, o jiva com a capacidade de fazer escolha é um jiva com esse assim chamado de livre-arbítrio. Ele começa a ter problema aqui, porque ele não pode seguir a sua natureza imposta pelo corpo causal, a sua natureza de humano, entendeu? Puramente, né, do corpo causal, porque Ishvara produziu um corpo sutil com uma capacidade intelectual de discernir, determinar e decidir, né? Então, no momento que o livre-arbítrio entra nessa equação dos jivas, né, aí o jiva ele se torna parte integrante desse sistema, ações, vasanas, Ishvara, né, vasanas, e aí pensamentos e desejos e ações. Então, este ciclo de vasanas, desejos, ações que irão reforçar essas vasanas, ele já existe dentro do âmbito do jiva como um dos fatores, entendeu? Integrantes nesse sistema e com a capacidade, né, de não puramente ser controlado pelas vasanas, mas com a capacidade de dizer, ok, eu cheguei aqui com essas vasanas eu não estou muito satisfeito com o meu programa, né? Mas ainda assim, todos nós sabemos que a gente tem um poder de obstaculizar essas vasanas e gradualmente, através, né, da compreensão e através desses conhecimentos védicos, a gente vai reformulando, reprogramando
esse corpo microcosmo causal referente a essa alma individual do jiva humano, né? Então, nós somos marionetes, sim, mas não, né? Nós somos, né, simplesmente governados por esse corpo causal, que são as vasanas designadas a mim, porque são os resultados de todas as minhas intenções e ações e pensamentos e emoções. Essas vasanas são computadas a mim, mas ainda assim, esse livre-arbítrio humano nos dá a possibilidade de reorganizar o nosso corpo de vasanas, reprogramar as nossas vasanas, entendeu? Até que a gente desenvolva mérito kármico suficiente para chegarmos nas escrituras védicas. Quando nós chegamos nas escrituras védicas, aí fica tudo muito mais fácil. Porque Ishvara diz, olha, basta que você se alinhe com o Dharma e compreenda, entendeu? Essa equação, causa e efeito, e o modo qual você precisa viver em harmonia com essas leis que regem essa ordem inteligente, em harmonia com todos os outros seres ao seu redor, escolhendo sempre o Dharma e fazer isso, você vai desenvolver uma mente sempre mais contemplativa, né, e meditativa e satívica, que permitirá compreender a sua real natureza como Satya, né? Então, essa tirania, esse poder tirânico das vasanas, ele existe, mas o jiva humano, ele tem uma responsabilidade em suas mãos. É aquela responsabilidade de dar a volta por cima, como a gente diz numa expressão brasileira, entendeu? De dizer, não, essa vasana, ela tem me operado nos últimos 30 anos, 40 anos, 50 anos, e agora é hora de dizer basta para ela, né? Então, como é que eu vou fazer isso? A força de vontade. Aí o Vedanta diz assim, ok, a força de vontade é uma força muito importante, mas ela só se torna eficaz se ela for aliada à compreensão de Mitya, a compreensão de Ishvara, o corpo macrocósmico das vasanas, o jiva, o modo que ele funciona, o modo que ele é operado por suas vasanas e o seu relacionamento com o campo. Então, quando nós chegamos no Vedanta, Ishvara nos revela esses ensinamentos que nos permite muito mais eficazmente reprogramar as nossas vasanas, ou converter aquelas vasanas fundadas nesses desejos, né, vinculantes, em vasanas espirituais fundadas na compreensão do Dharma, a compreensão dessa ordem, a compreensão de Ishvara e o relacionamento entre Jiva e Ishvara. É sempre importante enfatizar o preço desse livre-arbítrio e a responsabilidade do Jiva, sempre que nós entramos neste argumento de que o Jiva é simplesmente uma marionete. Porque se nós aceitarmos o fato de sermos meras marionetes, então não existe a possibilidade de crescimento e elevação espiritual, porque as minhas vasanas, elas irão me governar infinitamente. E a possibilidade de libertação do samsara, que é esse ciclo, né, retroalimentado, né, seria impossível, né? Não, agora eu não sou mais programado pelo corpo causal, eu sou programado sim pelo corpo causal, mas eu sou programado pelos meus desejos e medos que condicionam as minhas decisões e ações a nível consciente também. E eu falo, é assim, e eu viverei externamente escravo deste sistema. E o nosso livre-arbítrio nos permite deixar esse sistema, compreendendo, primeiro, entendeu? O poder, o valor desse livre-arbítrio, entendeu? Desenvolvendo a compreensão dessa ordem inteligente, nos harmonizando e alinhando com essas leis que governam, que regem essa ordem, e desenvolvendo uma mente pura e contemplativa que nos permite, no seu devido tempo, e nosso devido tempo, de compreender a nossa natureza como Satya.
O verso 172, todos os seres, na passagem acima, significa todos os jivas, naturalmente, os corpos sutis e densos de todos os jivas. Por causa da íntima associação de Ishvara com o intelecto, em constante modificação, parece que Ishvara muda à medida que os pensamentos mudam. Ok, aqui agora o Ishvara se refere a Nirguna Ishvara, ok? Que é o mesmo sentido de Ishvara nos versos anteriores, que aparecia como esse Indwella, né? Esse habitante interior, ou o controlador interior, como dizia lá, a essência do Jiva, né? A essência de todos os seres vivos. Então, aqui, Vidyaranya diz que todos os seres, na passagem acima do verso anterior, né? Que diz que Ishvara, ou Arjuna, permanece no coração de todos os seres e, através do seu Maya, ele vai controlar o seu corpo macrocósmico de Vasa, vai controlar todos os seres vivos, né? Então, nessa passagem anterior, todos os seres vivos se refere aos jivas, né? E principalmente os jivas humanos nesse contexto, porque somente os jivas humanos podem buscar a libertação do samsara. Os outros jivas, eles permanecem vinculados a samsara porque eles não têm a possibilidade intelectual de transcender, entendeu? Essa natureza de mithya, né? A natureza de eu fui criado para viver e exercer a minha função nessa criação, entendeu? Como entre trilhões, quadrilhões, infinitos números de seres vivos, né? Então, significa principalmente o jiva humano, todos os seres. Por causa aí ele diz, por causa dessa íntima associação entre Nirguna Ishvara e o intelecto, como a gente sabe, o intelecto, ele só exerce a sua função de intelecto porque ele está sendo, né, apoiado ou permeado, né, pela consciência, né? A gente sabe que esse processo de discriminação do mais denso até o mais sutil, ele chega no fim da sua linha com a discriminação entre Vijnana Maya Kosha, né, o intelecto, e a consciência, né? Então, aqui está dizendo que, por causa dessa íntima aproximação, né, não existe distância em tudo isso, mas é como se o intelecto é o mais sutil dentro do âmbito, né, da experiência humana como jiva. Então, o intelecto é aquele aspecto da nossa experiência humana que vai começar a processar este desenvolvimento, esse crescimento espiritual, até que ele tenha a capacidade de quê? De discriminar o intelecto da essência do intelecto. E aqui ele está dizendo isso, né? Por causa dessa íntima aproximação, né, da consciência de Nirguna Ishvara com o intelecto humano, porque o intelecto humano fundamentalmente é a consciência, existe dentro do âmbito da consciência, mas é muito comumente confundido, né? E ele pensa que ele é o intelecto é o ser, e ele não reconhece que o seu ser é essa consciência pura, ilimitada, ele pensa que o intelecto é o ser, né? Devido a essa muito íntima aproximação, assim por dizer, de consciência com o intelecto, e esse intelecto, essa mente que é em constante modificação, dá a impressão ao jiva humano que ele existe em constante mudança, em constante modificação, né? Então, esta identificação do ser que nós somos com o intelecto é um upadi que faz com que aquilo que nós somos seja colorido, né, pela configuração do jiva, e essa configuração intelectual em constante modificação, e todas as configurações relativas a todos os koshas, elas estão em constante modificação e elas fazem de modo que a gente pense, né, que a minha existência, né, ela é em constante modificação. Então, uma das sadhanas mais poderosas do Vedanta, mais potentes,
é de discriminar aquilo que nós somos de tudo aquilo que se modifica, né? As Escrituras dizem que aquilo que nós somos é a carta, né? Não fazemos nada e jamais nos modificamos. Eu esqueci essa palavra sânscrita, aquilo que jamais se modifica. Hã? Não. Eu tenho que buscar essa palavra. Eu tinha memorizado ela muito bem no passado, mas no tempo que eu não falo sobre isso. Então, aquilo que nós somos não faz nada e jamais se modifica. Isso é verificado, é examinável, se nós formos observar atentamente as nossas experiências. A gente não se modifica. O intelecto se modifica. Se nós adotamos o intelecto como a nossa real natureza, a gente vai pensar que o ser se modifica. Isso é devido a essa íntima aproximação ou semelhança entre o intelecto, que é o Jiva-Atma, e Paramatma. O Jiva-Atma é tão próximo do Paramatma que é muito fácil, né, o Paramatma, sob o efeito de Maya, né, assumir que ele é o Jiva-Atma. Então, o Jiva-Atma se modifica, o intelecto se modifica, aí a consciência, a existência, ela aparece como algo que se modifica de momento a momento, né? Da mesma forma, os seres vivos desse mundo, transformados por Ishvara, de acordo com os Vasana, por causa dessa íntima aproximação, associação de Nirguna Ishvara com o intelecto, esse intelecto em constante mudança, faz de modo que Ishvara, Nirguna Ishvara, que a sua existência, a sua consciência também mudam as mudanças, as modificações inerentes ao intelecto. Por que o intelecto muda? Porque o intelecto é parte de mim. É aquilo mais sutil que existe em Mitya, é o intelecto conhecedor, experimentador. Esse intelecto pode ser refinado e sutilizado ao ponto de se tornar extremamente satívico, né? Mas, ainda assim, ele é sujeito a modificações. A consciência que nós somos jamais se modifica. Ok? É nirvikara, agora eu lembrei a palavra. Nirvikara. Ela jamais se modifica. O intelecto se modifica. Quando o intelecto se modifica, se nós estivermos identificados, a gente vai pensar que a minha consciência e a minha existência se modifica de momento a momento. Tá? Isso é devido a essa íntima associação, entre aspas, né, entre o intelecto e o ser que nós somos. Então, vai dar a impressão que eu, o ser, me modifico na medida que o meu intelecto se modifica, e eu estava dizendo que essa sadhana discriminativa proposta pelo Vedanta, que é extremamente simples, ela simplesmente sugere que a gente discrimine aquilo, a nossa experiência, né? Aquilo que se modifica, aquilo que não se modifica, de tudo aquilo que se modifica. Né? Não é, Renato? A gente tem a capacidade de compreender que em Mitya tudo se modifica de um momento ao outro. E a gente tem a capacidade de compreender gradualmente que existe um aspecto da nossa existência, experiência humana, que jamais se modifica. Então, nós precisamos de discriminar aquilo que é nirvikara, que não se modifica, de tudo aquilo que é mitya, que se modifica. E nós precisamos colocar o intelecto, né, dentro do pacote chamado mitya, porque o intelecto ele também é sujeito a variações e modificações. Né? Então, essa discriminação é importante porque se nós não discriminarmos e rejeitarmos o intelecto como o ser, nós vamos ter a impressão de que nós estamos em constante modificação, enquanto que o que nós somos jamais se modifica, muito embora o intelecto seja sujeito à modificação. Então, isso, de novo, nos traria uma questão importante. Então, por que todo esse esforço de purificar e refinar o intelecto de tal modo que eu possa cultivar e manter um intelecto mais satívico? Né? Se o intelecto satívico, se até mesmo o intelecto satívico é sujeito a modificações em sua configuração gúnica. Por quê?
é porque nós precisamos de cultivar e desenvolver um intelecto mais satívico, mais contemplativo, mais puro, mais refinado, porque essa qualificação intelectual é indispensável para que o jiva, este intelecto humano, que continua a se modificar, mas ele precisa estabelecer uma base mais satívica, uma condição mais satívica, porque somente nesta condição mais satívica este conhecimento pode ser assimilado e retido. Isso não significa dizer que o intelecto vai permanecer eternamente congelado em sua configuração única, não. Ele vai continuar oscilando. Uma vez esse conhecimento seja bem assimilado e retido, o intelecto vai variar muito menos, entendeu? Se antes ele fazia isso, agora ele vai fazer isso. O autoconhecimento não é um estado satívico, mas o autoconhecimento depende de uma condição mais satívica, porque somente no intelecto mais satívico esse conhecimento pode ser devidamente assimilado e retido. E uma vez ele seja retido, internalizado e processado, digerido, aí ele é um conhecimento que é referido como conhecimento firme, sólido e sempre presente, não sujeito ao esquecimento. Tá? Alguma observação a respeito disso, Silvana? Não, deu para entender direitinho. O intelecto é limitado e a consciência ilimitada. Sim, correto? Sim. Correto. E o autoconhecimento depende, ele ocorre no intelecto, embora não seja um conhecimento intelectual, e depende de um intelecto mais refinado, mais purificado, mais satificado, digamos assim, porque se o intelecto estiver sempre sob os efeitos de muitas rajas dentamas, ele não consegue realmente entrar nessas águas mais profundas do Vedanta, nessas águas sutis do Vedanta, e compreender e fazer essa discriminação, que é extremamente simples, mas profundamente sutil, entendeu? Então, o intelecto precisa ser melhorado, purificado, muito embora ele vá continuar a variar as proporções das três gunas, entendeu? Mas ele precisa, de modo geral, cultivar e manter uma certa dominância maior de sátiva para que esse trabalho seja bem sucedido, que esse conhecimento possa ser assimilado e retido. Tá? Ok, perfeito. Aqui, no verso 171, dizia que faz girar, Ishvara faz girar todos como se estivessem acoplados a uma roda. Né? A gente já ouviu falar sobre a roda do samsara, o samsara chakra, né? Essa roda, ela é apresentada como uma roda porque é cíclico, ok? Não é linear, é cíclico, ok? E ela representa uma escravidão, uma prisão, porque uma roda é um cerco que você já não tem um início ou um fim, você está dentro dele, parece como se você não tivesse uma saída, né? Então, a roda do samsara se refere ao corpo e às outras baías, corpo físico e todas as outras baías, essa roda. Acoplados a uma roda significa que os jivas pensam que são os fazedores. Girar significa que eles são impelidos pelas vasanas, eles fazem as mesmas boas e más ações repetidamente de acordo com a tirania das vasanas, com o poder dessas vasanas. As vasanas nos compelem a pensar, sentir, dizer e agir, acordem de acordo com a natureza dessas vasanas, essas tendências, essas predisposições, né? Essas propensidades subconscientes. Então, a gente vai ser compelido a agir, né? De modo tirano, cíclico, como numa roda que nos aprisiona, como o samsara chakra, que nada mais é do que as vasanas, essa força propulsória que compele a todo o jiva humano levantar de manhã e começar a fazer aquilo que ele está
desenhado para fazer segundo as suas vasanas. Então, ele vai fazendo e ele vai colhendo os resultados, e esses resultados vão sendo, né, depositados no seu Sanchita Karma, no seu corpo de vasana, e eles vão ficar influenciando de novo os mesmos tipos de pensamentos, palavras e ações que irão ficar produzindo e criando esse ciclo repetitivo de vasanas, desejos, palavras, ações, vasanas, desejos, palavras, ações, dasanas, desejos, e a gente fica preso nele, né? Até que a gente compreenda ele e a gente comece a melhorar essa samsara chakra. Como que a gente melhora? Produzindo vasanas que são conduzentes à minha libertação do samsara, a libertação desse círculo imprisionante. Mas a gente primeiro precisa fornecer a esse campo macrocosmo causal, a Ishvara, novas ações, né, fundadas, né, nessa sabedoria védica, de tal modo que a gente vai desenvolvendo vasanas espirituais que gradualmente vão fazendo de modo que esta prisão chamada de samsara, ela vai se dissolvendo, porque eu já não sou movido tiranicamente por vasanas, por meus desejos e aversões. Eu sou movido por esse conhecimento revelado pelo Lord Ishvara, o conhecimento de karma, dharma e moksha. A roda refere-se ao corpo e às outras 4 bainhas. Eles são acoplados como em uma roda. Significa que os jivas, eles pensam que eles são os verdadeiros fazedores, né? Mas, na verdade, eles estão sendo movidos pelas vasanas, até que eles compreendem, entendeu? Que existe uma causa que me faz pensar e agir de determinada forma, né? Então, eles girar significa que eles são movidos por esse ciclo retroalimentado, né, de vasanas, são impelidos por suas vasanas e eles fazem as mesmas ações repetidamente. Quantas vezes eu fiz determinadas ações que eram claras para mim como ações nocivas ao meu melhoramento psicológico, emocional, espiritual, e ainda assim eu não conseguia, né, observar, pedir a manifestação dessas vasanas, né? Tamanha é a força, né, de Maya, tamanha é a força desse corpo causal que nos move, né? E nós temos a possibilidade, nós temos a responsabilidade e o poder de dar a volta por cima e começarmos a desenvolver as bases para que a gente possa deixar esse ciclo aprisionante chamado samsara chakra, né? A roda do desejo, que produz a ação, é chamada samsara chakra. Os jivas são apenas programas elaborados por Ishvara para manter o funcionamento do universo. Você lembra desses ensinamentos? Que nós fomos desenhados por Ishvara para produzirmos para Ishvara os blocos de construção do universo. Mas que história é essa de blocos de construção do universo? Sim, as vasanas. A gente faz ações, as ações deixam esses resíduos, esses perfumes, né, essas impressões, essas tendências, essas predisposições, tudo isso vai ser a nossa contribuição de tal modo que Ishvara possa manter, né, a criação funcionando. Nós fornecemos a Ishvara os blocos, né, os blocos de construção deste universo, que são as vasanas, os perfumes deixados por trás de nossos pensamentos e ações. Ok? E assim Ishvara vai ficar mantendo essa roda viva, né, funcionando indefinidamente. E essas vasanas que nós fornecemos a Ishvara para manter esse universo, elas são fundamentalmente vasanas fundadas na noção equivocada de que a realidade é a dualidade, de que o ser é o corpo e que este ser necessita de haver e evitar o que ele quer e o que ele não quer, de modo a se
pacificar e ser feliz. É essa ignorância fundamental que vai produzir a Ishvara, essas vasanas fundadas na dualidade, porque somente através desse tipo de vasana este universo pode ser mantido indefinidamente. Então, para aqueles de nós que acreditamos que vai existir uma transformação universal e todo o universo vai se iluminar, se todo mundo se iluminar, ninguém vai fornecer essas vasanas para Ishvara e o universo vai entrar em colapso, porque esse universo ele é criado através de Sattva, sim, mas rajas e tamas que constantemente vão ocultar e projetar de tal modo que a ignorância persista, e que Ishvara possa manter essa aparente dualidade como realidade. Então, a gente para por aqui. Marcelo, o verso 173, e a gente recomeça amanhã do verso 174, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos. Beijos, abraços, bom apetite, bom almoço e até amanhã. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.